Hoje nós vamos falar sobre mais um filósofo, dessa vez Ludwig Wittgenstein. Calma, eu sei que ele é um tanto confuso para as pessoas por conta da sua filosofia tardia, das investigações filosóficas. E é exatamente sobre esse livro que nós vamos falar hoje. Acho que quase todo mundo, quando escuta pessoas falando em alemão, sem ter ainda ciência da língua, interpreta que as pessoas estão brigando, ou estão sendo grosseiras ou ignorantes. Isso acontece porque nós estamos fora de algo que Wittgenstein denomina como Sprachspiele. Para Wittgenstein, nós somos inseridos ao nascermos em uma linguagem. Essa linguagem não é apenas a linguagem falada, do que eu estou me comunicando com vocês, mas uma linguagem num âmbito mais completo, no sentido de cultura. Tudo que nós fazemos nas nossas práticas sociais vem dessa linguagem que nós podemos alterar. Nós, estando inseridos, podemos alterar ao decorrer das nossas vivências. Diante disso, a partir dessa nossa interação na prática social, nós estamos formulando diversos jogos de linguagem. Muitas vezes, quando nós assistimos alguma série médica, pode ser que a gente não interprete muito bem o que está acontecendo ali naquele momento por conta dos termos. Aquilo acontece porque o jogo de linguagem é desconhecido por nós, porque nós não conhecemos as regras desse jogo. Não precisa de Ou um filtro intravenoso. Sua cultura, porém, deu positivo Para uma infecção mista. do grupo anaeróbico de Streptococcus. Os níveis de ureia e creatinina sugerem Glomerulonefrite progressiva que podia indicar uma doença que podia autoimune. indicar uma doença autoimune. E o que significa? Não vamos amputar sua perna. Vai manter os seus rins. Parabéns. Imaginem só você chegar em uma cultura que ninguém conhece sobre Neymar e falar para essa pessoa: eu jogo um jogo chamado futebol, e esse futebol, um dos maiores astros é o Neymar. A pessoa não vai entender o que é futebol, muito menos quem é Neymar. Para você fazê-la entender, você precisa explicar as regras, e é isso que Wittgenstein diz. Nós precisamos compreender as regras de um jogo para poder nos inserirmos nela e começarmos a jogar. Então, quando as pessoas interpretam que alguém que está falando alemão está sendo grosseiro, ou que um grupo está conversando de uma forma mais acentuada, mais calorosa, sendo que a pessoa pode simplesmente estar perguntando como o outro está, como foi o dia a dia, isso significa que ela está ausente das regras de uma linguagem, das regras de um jogo. Se tudo acontece na linguagem, para Wittgenstein, ele denomina essa estrutura como Lebensform. Lebensform significa forma de vida, e o nome já é forma de vida para dar essa ideia mais orgânica mesmo, que ao decorrer das suas práticas sociais vai alterando, vai modificando, você modifica com elas. Então, aquela história de que algumas pessoas um pouco mais pretensiosas acreditam que nasceram com algum tipo de conhecimento, que são superiores à outra devido à sua linguagem, isso é pura balela. Isso não é verdade. Para Wittgenstein, o conhecimento ele não é anterior a você, ele é aprendido numa forma de vida. E o significado das suas práticas sociais, das suas ações, só serão transmitidas a você a partir de um jogo de linguagem. Mais um exemplo. Pessoas que falam a língua dos sinais, Libras. Elas podem não falar de uma forma verbalmente, mas elas estão se comunicando através das Libras. Para uma pessoa que é ausente deste jogo de linguagem, pode interpretar que aquilo é uma mímica, que não está tendo comunicação alguma. Mas não, se você estudar, se você se empenhar, você vai compreender que não há uma linguagem superior à outra. Não é porque eu estou falando de uma forma verbal que a minha linguagem é superior àquela pessoa que está falando na linguagem de sinais. Não, o que ocorre são distinções. Há pessoas com linguagens distintas, há linguagens distintas. Então não adianta julgar se você está ausente de um jogo de linguagem. When you want to know the meaning of a word, don't look inside yourself. Look at the uses of the word in our way of life. Desse modo, nunca você vai conseguir atribuir um significado único, algo só seu. Não existe um conhecimento que é apenas seu, algo que apenas você conhece. Não, você não pode formular algo ausente dos outros, porque até mesmo o sentido de ser humano, até a mesma palavra humano, te foi passado pelo externo. Então não existe esse sujeito isolado no segundo livro de Wittgenstein, em sua obra Investigações.
Porque você precisa do outro para atribuir significado e o outro precisa de você para compreender aqueles significados. É sempre um ouvinte e um falante que em uma forma de vida atribui significados dentro de um jogo de linguagem. É super interessante estudar Wittgenstein e mais interessante ainda são as vivências pessoais dele. Sua biografia é bem bacana. Ele começa a primeira obra dele, Tratados Lógicos Filosóficos, acreditando que tinha resolvido todos os problemas da filosofia através da lógica. E depois de um tempo, ele para um pouquinho, reflete e diz: não, eu estava errado, vou recomeçar minha filosofia. Então é bacana ver essa humildade após um momento de arrogância desse filósofo. Então, se você gostou desse vídeo, salva, compartilha, deixa aqui seu comentário. Você já conhecia Wittgenstein e o conceito de jogos de linguagem?